apóstolo João é levado por um anjo e fala: vem cá que eu vou te mostrar a noiva. E ele fala: vou te mostrar a noiva, e leva ele ao monte das oliveiras e mostra o monte Sião, aonde está a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém estava lá, e ele fala: a noiva do cordeiro é Jerusalém. E Jerusalém tinha 12 portas. E nós, durante esse estudo, nós falamos sobre as 12 portas da noiva. As 12 portas sua, que você deve restaurar, assim como Neemias restaurou as 12 portas em Jerusalém. Quando voltaram do período de exílio, ele restaurou as 12 portas juntamente com a cidade, juntamente com a igreja, juntamente com a noiva. E nós estamos na última porta. E eu queria que você abrisse encontrasse aí no versículo... Deixa eu me situar aqui, irmão. O versículo 29. Neemias capítulo 3, versículo 29. Diz o texto assim, ó. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Diga comigo: porta oriental. Porta oriental. Amém? Nós já adoramos, nós já oramos. Pode sentar. O nome dessa porta é porta oriental, mas conhecida também como porta dourada. Presbítero Eduardo, você consegue no Google pesquisar porta oriental, porta dourada, e tira algumas imagens, depois você coloca aqui na tela para a gente, tá bom? Não precisa ser agora não. Para vocês entenderem, essa porta, ela ficava, a cidade de Jerusalém, a entrada da cidade de Jerusalém, do lado de lá, ela era meio que de lado assim, a cidade velha. E a cidade de Jerusalém, ela foi construída em cima de um monte chamado Sião, o Monte Sião, a cidade de Sião, Jerusalém. E do outro lado tem um outro monte, do lado de cá. A entrada está do lado de lá, o templo está aqui, e bem atrás do templo, bem aonde, de frente ao quê? Ao Santíssimo Lugar. Porque o templo, você sabia que tinha o átrio, o santo lugar e o Santíssimo Lugar. Era no fundo, era como se tivesse aqui, né? O átrio, o santo e o Santíssimo. E a porta dava na parte de trás do templo, ou seja, ela dava de frente para o Santíssimo Lugar. E essa porta era uma porta de arco duplo. Ela tinha um arco e outro arco. E o nome dela é Porta Oriental, porque ela está de frente para o Oriente. Nós todos sabemos que o sol nasce no Oriente. O Oriente é para cá. É ou não é, irmão? O sol nasce para cá. Pelo menos na minha casa é, não é? Olha lá. A Porta Oriental nos dias de hoje. E por que ela é dourada? Porque quando o sol nasce, ela bate nessas pedras que foram betumadas com uma cor amarelada. E quando o sol bate, ela fica dourada. Muito bem. Essa porta é o seguinte, irmãos. Ela está na cidade, no Monte de Sião. E do outro lado, de frente para ela, está o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, dentro do Monte das Oliveiras tem um jardim chamado Getsêmani, só para vocês entenderem. Monte das Oliveiras, Monte Sião. E no meio deles tem um vale, chamado Vale de Sedom. E hoje a pregação, a palavra é sobre essa porta. O que ela significa para mim, o que significa para você e o que significa para a igreja. E nós vamos falar um pouco dela, e eu já falei o significado, por que porta dourada. E quando você for em Israel, que um dia você vai em Israel. E se não for nessa vida, vai ser com Jesus. Porque nós vamos reinar aqui na terra com Ele durante 1000 anos. E a porta oriental, ela tinha um peso histórico, um peso arqueológico, porque até hoje ninguém pode fazer escavação nessa porta. E a gente vai entender o porquê. E assim, o peso histórico, primeiro que ela aponta para o arrebatamento da igreja. O primeiro ponto é o arrebatamento da igreja.
E ela representa a porta da revelação do Messias. A revelação do Messias. A porta está dizendo que Jesus vai voltar. Mas antes, ele precisa ser apresentado como Messias. E para a gente entender, a gente vai ler alguns textos aqui. E essa porta está localizada ao oriente, em frente ao Vale de Cedron, e de frente ao Monte das Oliveiras. Mas no tempo que Jerusalém era dominada, e aí nós vamos andar um pouquinho na história. O tempo que Jerusalém foi dominada pelos romanos, e depois de ser dominada pelos romanos, ela foi dominada por árabes, e depois esses árabes implantaram a religião e a cultura muçulmana neste lugar. E existia um rei chamado Saladino. Isso provavelmente no ano de 1200. Um rei Saladino era um estudioso muçulmano. Na época desse rei, eles estudaram as leis mosaicas, estudaram a Torá, o mitzvot, todas as regras que eram divididas a Torá, e eles estudaram a Bíblia. E eles ficaram cientes de uma profecia, de que Jesus viria, o Messias viria. E a vinda do Messias judeus a Jerusalém, de onde ele reinaria sobre todas as nações. Eles ficaram sabendo desta profecia. E no sentido de evitar esse cumprimento profético, esse rei Saladino, ele mandou então que essas portas fossem fechadas. E ele ordena que a porta oriental fosse fechada. E para nós caminharmos um pouco aqui, ironicamente, selando essa porta, mal ele sabia que ele estaria cumprindo a promessa que Deus tinha feito. Ele estaria sendo usado por Deus. Mas o portão, um pouco mais à frente, ele somente fechou a porta, um pouco mais à frente, no ano de 1441. Não, 1541. Próximo de nós, né? O Brasil foi descoberto em 1500, então próximo. 1541. Existia um sultão otomano, o nome dele era Suleimã I, o magnífico, porque, segundo a tradição judaica, seria por esse portão que o Messias, profetizado no Antigo Testamento, iria utilizar para entrar na cidade. E nós vamos ler aqui as profecias, vocês vão ver. Os muçulmanos, além de fechar essa porta com esse Suleimã, agora ele manda fechar com pedras. E quando a gente analisa a imagem, existem pedras da época de Salomão, existem pedras na época da reconstrução de Neemias, e existem pedras da reconstrução da cidade depois que Tito ruína a cidade. Porque Tito, Tito o Bravo, né? Ele, que não é o Tito bom não, Tito bom, general Tito. Ele vem e começa a arrebentar tudo. Primeiro ele vem para tomar a cidade, mas ele descobre que o povo judeu escondia ouro dentro das paredes, dentro dos barros. Isso é coisa bíblica, irmão. Eu falei, escondia o tesouro em vasos de barro. Foi o que Jesus fez com nós. O tesouro dele ele dividiu dentro de você, e ele não pôs dentro de um só não. Ele pegou um vaso de barro e ele pôs um pouquinho nesse aqui, um pouquinho naquele ali, porque o diabo não consegue tomar a riqueza que o céu nos deu. A herança do Senhor está dentro de nós. Mas eles descobrem que a cultura judaica estava dentro das paredes, dentro das pedras. E o que Tito faz? Rebenta tudo. Ele destruiu o templo de novo. O terceiro templo, que tinha sido reconstruído por Herodes, ele rebentou. E aí, irmãos, ele acabou com a cidade. Mas aí vamos continuar aqui para a gente entender melhor. E aí, esse sultão, Suleimã, ele começa a reconstruir. Porque agora ele tomou a cidade, agora a cidade vai ser muçulmana. Por isso que você chega hoje em Jerusalém, você vai ver que tem uma mesquita. E que onde era o templo, não se entra judeu, não se entra cristão, só entra muçulmano. E essa porta do lado de dentro, ela está intacta. Mas quem está tomando conta, só entra muçulmano lá. Ninguém pode entrar, ninguém pode mexer, não pode nada.
E além de tudo isso, irmão, além dele fechar com pedra, betumar e passar essa massa aí que todo mundo está vendo, passar essa massa, sabe o que ele fez? Eu não sei se dá para vocês verem. Tem um cemitério na porta da porta oriental. Olha o cemitério. Ele colocou um cemitério muçulmano na frente da porta oriental. E descendo aqui, a imagem a gente não tem, mas tem o Vale de Cedron e o Monte das Oliveiras. Sabe por que ele fez isso? Porque ele estudou as Escrituras e ele ficou sabendo que o sacerdote, o Messias, seria um sacerdote, ele não poderia pisar em local que tivesse mortos, porque ele era separado. Na verdade, todo sacerdote é separado. Ele é um nazireu. Ele não pode tocar, pisar. Então, por isso que Jesus, irmão, ele quando vai ressuscitar Lázaro, eles tinham um poder aquisitivo. Então, eles não estavam em cemitério. Eles tinham uma tumba separada. E ele fala, arrasta a porta aí. Lázaro, vem para fora. Ele não tocou e nem pisou em lugares que estava. O filho da viúva de Naim, né? De Naim, que não é um homem, tá, irmão? É uma cidade. E o filho da viúva de Naim, ele parou o cortejo. Ele não pisou em cemitério, ele parou o cortejo e ressuscitou o filho dela. Teve mais uma que ele ressuscitou na casa. Quem lembra? Vocês lembram? É a filha de Jairo. Ele ressuscitou na casa, não pisou em lugares que estava com o defunto. Mas muito bem, só para você entender que o Messias não poderia pisar em lugar. Então eles põem na frente da porta. E aí quando você vai analisar a profecia, e nós vamos abrir a Bíblia nossa, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus aí. Aleluia. Abre aí a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 43, versículo de 1 a 5. Ezequiel 43, de 1 a 5. Diz assim o texto, nós vamos ler até o versículo 5. E então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua glória era como uma voz de muitas águas. A sua voz era uma voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão, que era um aspecto da visão, como a visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar. Ezequiel está falando, ei, eu vi a glória junto ao rio Quebar. E era como aquela glória. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Olha para você, vou repetir. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta que estava para o lado do Oriente. Versículo 5. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. Ezequiel teve uma visão da porta oriental. Ezequiel estava vendo a porta oriental e o que ele viu? Ele viu o Messias entrar pela porta oriental. E quando ele entrou, a glória de Deus encheu o lugar. Aleluia! Esse é o começo da visão. Os otomanos, no ano de 1541, eles disseram, nós vamos fechar a porta, porque vamos colocar um cemitério na porta da porta, porque o Messias vai entrar e vai trazer a glória com ele. Por isso, irmão, que quando eu restauro a porta oriental, eu estou dizendo, glória entra, glória enche, glória, presença de Deus enche. Quando eu restauro a porta oriental, eu estou falando, presença de Deus entra. Mas vamos continuar, Ezequiel 44. Vamos para o próximo capítulo, 44 do 1 ao 4. E eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Para a gente ser mais rápido aqui, ó. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário.
Que olha, ele vê a porta fechada e o Senhor fala para ele: essa porta vai permanecer fechada. Aleluia. E os otomanos disseram: vamos fechar a porta. E vamos colocar um cemitério, porque assim o Messias não entra. Assim o Messias não entra com a sua glória. Assim nós dominamos a cidade, nós somos muçulmanos, nós somos árabes, nós mantemos. Só que eles não sabiam, irmãos, que eles fizeram isso 1541 anos atrasados. Chegaram atrasados 1541 anos depois que a profecia já havia se cumprido. Pode fechar a porta, porque Jesus entrou 1541 anos antes. Vamos abrir em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9:9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Zacarias, irmãos, muito antes de tudo acontecer, ele profetiza e fala: ei, o Messias vai entrar em Jerusalém, montado em cima de um jumento. E se você não der glória, irmão, é porque você está muito perdido e não quer alimentar. Mas vamos lá, vamos em Mateus, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Mateus 21, do 1 ao 10. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vós, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado, desamarrem-no e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria da jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram: quem é este? Estava se cumprindo, o Messias tinha entrado pela porta oriental. O Messias entrou por aquela porta. O Messias entrou pela porta, irmão. Aleluia. Jesus, irmãos, ele estava no Monte das Oliveiras. Quando ele dá lá no Monte das Oliveiras, ele consegue ver a cidade por completo. Ele vê a cidade por completo. Vamos ler em Mateus 23, 37, diz assim, ó. Jesus olhando a cidade, quando ele encontra a cidade, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das tuas asas, e tu não me quisestes. Jesus olhou Jerusalém e ele falou: Jerusalém, eu vim para vocês, mas vocês não me reconheceram, vocês não me deram valor. E muitos de nós hoje estamos fazendo a mesma coisa. Jesus está na sua casa, Jesus está aqui na igreja, Jesus está em todos os lugares, e você não olha para ele, você não dá o valor. E quem seguia ele, quando ele foi descendo, ele se recompôs. Ele foi descendo o vale de Cedron, e quando ele foi subindo, não tinha cemitério, irmão. Quando ele foi subindo na jumentinha, as pessoas pegavam as próprias roupas e colocavam no chão para ele passar por cima. Muitas vezes você vê alguma dramatização de Jesus entrando e as pessoas com as palmeiras balançando, né?
Mas não era porque pessoas pobres, pessoas humildes não tinham roupa. Eles pegavam as palmeiras e punham no chão. O texto fala, eles colocaram no chão para Jesus passar. E o Senhor está falando hoje o que você tem dado para mim. Qual a honra que você tem dado para mim. Jesus está falando do nosso coração, irmãos. Eu sou a porta oriental. Aleluia. Vamos ler Zacarias. Capítulo 14, versículo 4 e 5. Zacarias 14, 4 e 5 diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Zacarias está falando assim: ei, Jesus veio e entrou. Ezequiel falou: ei, a porta vai permanecer fechada e está fechada. Mas colocaram um cemitério e Zacarias nem sabia que tinha cemitério. Mas Zacarias teve a visão e profetizou: Jesus vai pôr o pé nas mãos no Monte das Oliveiras e o chão vai ser partido. E vai partir para o norte, vai partir. E ele vai entrar pela porta oriental, juntamente com os seus santos. Aleluia. E talvez alguém fique pensando assim: será que nós vamos viver isso? Será que nós vamos viver, irmão, o arrebatamento? O Senhor vai vir e vai te levar. A igreja vai ser retirada. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Irmãos, em Apocalipse, no capítulo 19, do 11 ao 16, diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, é o verbo se fez carne, aleluia, e seguiam-lhe os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Eu e você vamos estar com ele em cavalos brancos, vindo do céu e pisando no Monte das Oliveiras. Se você não foi a Jerusalém, você vai, porque Jesus te prometeu. Você é filho, você é herdeiro, você é igreja do Senhor. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse dia, irmão, ele vai colocar o diabo, o anticristo, a besta, ele vai matar tudo, ele vai, e nós vamos reinar com ele durante 1000 anos. E a palavra hoje, irmão, é sobre a porta oriental. E eu queria dizer para você que tem aqui neste ambiente onde está essa foto, vai ser, irmão, a última guerra que a igreja vai batalhar. Mas aí, irmão, já está tudo decretado, porque Jesus já venceu. Jesus já venceu, mas nós vamos aqui entre o Monte de Sião, que é a Nova Jerusalém, vai ser estabelecida, e o Monte das Oliveiras, o Vale de Cedron, vai ser por aqui, que todo olho verá. Todo olho vai ver. O arrebatamento ninguém vai ver. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olho, mas aqui não.
Aqui todo olho verá, ele descendo no seu cavalo branco, na sua perna está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ei, irmão, ele está descendo, e junto com ele os santos, junto com ele a sua igreja. Sabe por quê? Porque nesse período de arrebatamento, a noiva e o noivo vai estar na boda do Cordeiro. Sabe o que é boda? É festa, aleluia. E depois das bodas do Cordeiro, vai acontecer o que Zacarias profetizou, o que Ezequiel teve a visão. A porta oriental será aberta novamente. E eu quero dizer para você, e nós vamos finalizar, porque hoje o Senhor tem algo para transmitir aos nossos corações, no louvor, na adoração. E eu queria dizer para você, vamos abrir o texto que está em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Evangelho de João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor Jesus é a porta. O Senhor Jesus é a porta. É a porta da salvação. É a porta da nossa esperança. Todas as portas que nós falamos, elas te levam a esta porta. A porta do lixo que você tem que tirar. A porta da palavra que você tem que ler. A palavra da porta da fonte que você tem que buscar no Senhor. A porta das ovelhas que você se reconhece como rebanho. A porta dos peixes que você multiplica porque você está em Jesus. E quem está em Jesus multiplica. Quem está em Jesus trabalha. Quem está em Jesus, aleluia. Foram muitas portas, irmão, que nós falamos. E o Senhor falou comigo poderosamente durante esse estudo. Porque nós somos noivo, nós somos igreja. A porta dos cavalos, onde a gente é preparado para a batalha. A porta de Efraim, que nós não somos filhos de sangue, mas o Senhor nos adotou como filho. Efraim não tinha o direito da primogenitura de Jacó, mas ele recebeu. Ele não tinha direito da primogenitura de José, mas ele recebeu imerecidamente. E nós recebemos também, irmão. A porta das águas, nós já falamos. Eu estou só recapitulando aqui, só para você entender o tanto que Deus é poderoso. A porta do cárcere, o Senhor te libertou, irmão. Você era preso pelo pecado. O Senhor quebrou, tirou você da prisão e tirou suas algemas. Aleluia. A porta da fonte, nós falamos. A porta do monturo, que é o lixo. A porta do vale, onde você mergulha na profundidade do Senhor. Aleluia. A porta velha, irmão, aonde você tem que rever os seus princípios, voltar, irmãos, à antiga prática da realidade da palavra, porque hoje as igrejas estão pregando coisas novas, coisas diferentes, e na verdade o Senhor está falando: ei, volta às suas veredas antigas. As veredas é o caminho do Senhor. Aleluia. E nós falamos sobre a porta dos peixes, a porta das ovelhas. E eu vou entregar isso aqui para você dar uma meditada na sua casa, mas tudo remete a uma só porta. A porta que se chama Jesus Cristo. A porta do Messias. E eu quero dizer para você, irmão, a profecia ela é bem clara. A profecia, nós estamos na 7ª dispensação. É a dispensação da graça. E o Senhor está para voltar, irmão. Porque Ele voltará no dia de sábado. E se você não entendeu, são 7 dias a semana. E sábado é o último dia. É o dia em que a porta ainda está aberta. Mas um dia ela vai fechar. Não vai ter mais jeito. O Senhor está chamando a gente para um concerto. O Senhor está chamando a gente para um tratar. E a gente está brincando.
Jovens, adolescentes, que serão de vocês amanhã? A igreja está difícil hoje, amanhã vai ser muito mais difícil. Pai, mãe, entenda que você precisa tomar uma decisão, tomar uma atitude. Não é só colocar filho no mundo, você tem a responsabilidade de levar ele diante do Senhor e falar: está aqui, Senhor. O que o Senhor me deu, eu ensinei nos caminhos do Senhor. Você precisa tocar a trombeta, você precisa abrir a sua voz, você precisa entender que nós somos parte de uma noiva. E o noivo vai voltar, o noivo está voltando, irmão. As suas lamparinas precisam estar cheias. As suas lamparinas precisam estar cheias com reserva. As suas lamparinas precisam estar cheias. E como, pastor, que eu encho a minha lamparina? Conserta as portas, conserta, irmão. Reestrutura as portas, porque só vamos viver festa. De Neemias, no capítulo 12, versículo 43, a festa só vai acontecer se as portas estiverem restabelecidas e reparadas. Irmão, eu não quero ficar, e eu não quero que você fique. Jesus está voltando, é os últimos dias. A Bíblia diz, irmãos, tudo está se cumprindo. Nós, a igreja, vamos ser poupada, irmão. Nós vamos ser poupados, nós estamos na boda do Cordeiro, você está entendendo? Irmão, presta atenção. O tic-tac, o relógio está passando, O Senhor é maravilhoso. Grupo de louvor, vem aqui na frente, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Você que está aí, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria pedir para você que acha que tem alguma porta que precisa ser restaurada. Você está aqui, tem alguma porta para ser restaurada? Vem aqui para frente. Eu quero que você venha bem aqui, ó. Se não tiver nenhuma porta para restaurar na sua vida, nenhuma, você fique no seu lugar. Mas se tiver pelo menos uma, vem aqui na frente. Irmão, você não entendeu minha pergunta não, né? Você não entendeu minha pergunta? Suas portas estão todas restabelecidas, todas reparadas. Não tem nada para mudar, não tem nada para melhorar. Não tem melhoria, você está perfeito. Eu vou contar uma história aqui para vocês, irmão. Enquanto você pensa aí, segura aí só um minuto, só no teclado. Vou contar uma história para vocês. Presta atenção, abre seu olho e olha para mim. Abre o seu olho e olha para mim. O pai, ele viajava muito. Toda semana ele viajava. E ele tinha uma criança em casa de 2 anos de idade. 2 anos de idade. Presta atenção aqui, ó. 6 músicos também. E ele tinha uma criança de 2 anos de idade e quando o pai chegou em casa, a criança foi nele e falou: papai, eu tenho um presente para o senhor. E o pai falou: muito bem, minha filha, que coisa legal, que coisa bacana. Qual que é o presente? E aí ela falou assim: papai, eu aprendi a escrever. Eu aprendi a escrever e eu vou te dar um presente, uma carta. Ele falou: nossa, que coisa legal, filho. 2 anos de idade. Não sabia escrever. Aí ele pegou e começou a escrever a carta. Um monte de rabisco. Rabiscou para cá, fez uma bola, fez um quadrado, fez um círculo. Rabiscou, dobrou tudinho, bonitinho. Olha que coisa mais linda, irmão. Dobrou e entregou para o pai. Aí o pai olhou e falou: nossa, que orgulho, filho. Que alegria que você escreveu essa carta para mim. Ele deu tanto elogio para a criança. Ele falou: é mesmo, papai? E o que está escrito aí? Aí o papai falou assim: filho, está escrito aqui que você não sabe escrever. Mas também está escrito aqui que você ama o papai. Está escrito aqui na carta que você quer que o papai fique feliz. E nós, irmão, eu e você, nós somos essa criança diante de Deus.
Se você acha que a sua obra, que você vir no culto, que você adorar, que você levanta, que você toca um instrumento como esse, que você está entregando obras perfeitas diante do Senhor, você não está. O Senhor está pegando toda a sua adoração, tudo que você está fazendo aqui, vindo nos estudos, lendo a sua Bíblia diariamente. Ele está falando: ei, filho, está escrito que você não sabe adorar, mas também está escrito que você me ama, que você está demonstrando que me ama. Toda obra, nós não somos salvos por obras, irmãos. Nós somos salvos pela graça. E se nós formos ter que adorar do jeito que Ele merece, do jeito que Ele é perfeito, nós não vamos chegar nunca, nem escrever uma frase diante de Deus. Mas você é filho, e o papai ama você porque você demonstra que ama Ele. Você está demonstrando que ama Deus. E Deus está aqui nesta manhã, irmãos, na presença do Espírito Santo, está falando: ei, filho, essa adoração que você está me entregando, ela não é perfeita, mas se o papai está gostando da sua adoração, porque o papai viu que você ama eu. E Deus está olhando para nós, irmão, nas nossas imperfeições, nas nossas obras, está recebendo cartas, minha, carta sua, carta de todos nós. E hoje, nesta manhã, nós estamos aqui para reparar as nossas portas. E se você não consegue sozinho, você vai pedir ajuda do papai. O papai vai te ajudar a escrever a sua história. O papai vai te ajudar a escrever os seus sonhos. Você está entendendo, irmão? Essa manhã é uma manhã de restauração da sua vida. É uma manhã de restauração do seu lar. Eu sei que você vem aqui, às vezes você está perdido, mas o Senhor está falando: eu te amo, filho. Eu te amo além das suas imperfeições. Eu te amo além das suas intenções. E Jesus te ama, irmão. Jesus ama você. Aleluia. Você que ficou no banco aí, se levante e ore com uma pessoa aqui que está precisando. Você que está aí, vem cá, ora com uma pessoa. Luiz, todos que estão no banco aí, vem orar com as pessoas aqui. Hoje é amanhã de libertação, irmão. Hoje é amanhã de transformação. Hoje é amanhã que vai pegar fogo, aleluia. Aleluia.